Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhã GTV, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Hoje nós vamos estar virados para a saúde e bem-estar e eu quero lhe deixar aqui algumas curiosidades. Você sabia que cuidar da saúde intestinal não tem de ser difícil? Para se ter uma vida longa e saudável é preciso estarmos atentos e valorizarmos os sintomas. Você sabia disso? E conscientes da importância do diagnóstico precoce, a Europa Colon, Portugal, que vai estar aqui connosco, representado na pessoa do do engenheiro Vítor Neves, que vai estar aqui connosco e que nos vai explicar, procura sensibilizar para o cancro do intestino e para a sua prevenção. Hoje nós vamos tratar de saúde e bem-estar, vamos tratar deste tema específico exatamente para que você também tenha a informação e que você também possa usufruir de tudo aquilo que nós vamos aqui conversar nesta manhã. Já sabe que nós estamos sempre consigo um pouquinho por todo o mundo, é só nos sintonizar na Curiacos TV, onde nós temos sempre o privilégio de ter a sua companhia aí desse lado. É sempre um gosto e nós vamos dar início então à nossa conversa com o engenheiro Vítor. Voltamos já. Bom dia, engenheiro Vítor. Muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar acerca de um tema muito importante, que é acerca do cancro no intestino, não é? Que é algo que é extremamente importante, mas que há coisas que nós podemos fazer para ajudar a prevenir, não é? E também há coisas que nós podemos fazer para melhorar quando já está numa situação com esse diagnóstico. Mas o engenheiro Vítor representa a Europa Colon, Portugal. Fale-nos um bocadinho sobre ele. Muito bem, muito obrigado pelo convite de novo e é muito bom estar, a primeira vez que estamos aqui, estar num ambiente tão simpático, tão acolhedor, que nós não conhecíamos e vamos dar, com certeza, por muito bem emprego o tempo que estamos cá. A Europa Colon Portugal existe há 17 anos, foi criada em 2006, com o objetivo de nós acompanharmos, de facto, o problema da saúde do cancro coloretal e depois alargamos a nossa interferência para todo o aparelho digestivo e, portanto, nós acompanhamos e tentamos melhorar e resolver a qualidade de vida dos pacientes e da população referente às doenças do esófago, do fígado, do pâncreas, do intestino e do estômago. E, portanto, dedicamos a isso a estes anos todos com duas componentes profundas muito diferentes. A primeira, os temas da prevenção e do diagnóstico precoce, e o segundo, o acompanhamento dos pacientes, dos sobreviventes, que felizmente há muitos, dos familiares e dos cuidadores informais, que é uma fatia grande da nossa população. Estamos aí e, portanto, tentamos de várias formas fornecer serviços. Tudo aquilo que a Europa Colon faz é gratuito para a população. Temos um conjunto de entidades que compõem os nossos corpos sociais que são subejamente conhecidas e é isso que nós nos dedicamos desde 2006. E quando nós pensamos neste, mais exatamente aqui na parte do cancro no intestino, não é? Que é uma coisa que é necessário nós precavermos, há algumas coisas que nós precisamos de fazer. Olha, o cancro do intestino é um problema dramático de saúde pública em Portugal. Dramático. E quer isto dizer o quê? Que em 2019, que são os últimos dados que haviam, tornaram a morrer mais de 4 mil pessoas com esta doença em Portugal e existiram mais de 10 mil casos novos. O que quer dizer que é um problema que já devia estar resolvido. Porquê? Porque há um rastreio de base populacional que existe, está provado que resolve mais de 38% dos casos e que em Portugal, pese a nossa pressão, tende a ser implementado. O que é que nós devemos saber sobre o cancro do intestino? A partir de 50 anos até aos 74, ainda tem muitos anos para lá chegar a Sara, mas é obrigatório que todas as pessoas façam o rastreio. Portanto, se o médico de saúde, se o médico de família não prescrever, é bom que os cidadãos peçam, exijam ao médico de família que querem fazer o rastreio do cancro do intestino. E também, se temos alguns sintomas, normalmente esta doença não dá muitos sintomas, é uma doença chamada silenciosa, mas em certos casos dá alguns sintomas, como alteração dos hábitos intestinais, dores abdominais, o aparecimento de sangue nas fezes, emagrecimento e cansaço sem razões aparentes. Se aparecerem estes sintomas,
Embora isto não queira dizer que temos nenhuma doença oncológica, mas quer nos dizer que devemos estar atentos e devemos pedir ao médico, dizendo os sintomas, e esperar que ele os valorize. E se ele não os valorizar, que é outro problema, nós devemos pressionar para que os valorize e que seja feito algum diagnóstico complementar para despistar essa doença. Portanto, se houver este conjunto de atitude de prevenção implementada no nosso país, nós temos a hipótese de diminuir mais de 38% da incidência desta doença. Este rastreio tende a ser implementado, então a Europa Colon todos os anos faz um rastreio por sua iniciativa, um chamado rastreio oportunístico. Fizemos há cerca de um mês, implementámos um projeto piloto europeu em conjunto com a Global Health Project e assim lá e o apoio da Cruz Vermelha da Amadora, só para afrodescendentes. Isto porquê? Porque há um estudo americano que diz que este tipo de população ainda tem uma prevalência superior, ou seja, ainda há uma capacidade de a incidência aumentar superior a 40% e a mortalidade aumentar 20%. Então nós tivemos durante outubro na Casal da Mira, na Cova da Moura e em Alfornelos para testar estas pessoas e agora vamos analisar os dados e vamos chegar à conclusão e transferi-los para a Europa para ver se vale a pena replicar este projeto na Europa. Foi muito bom este projeto que fizemos aqui em Lisboa porque também nos deu a oportunidade de nós chegarmos a um target da população que normalmente, pelo aquilo que nós vimos e pelo focus group que até fizemos antes do projeto começar, vimos que tem determinadas barreiras. O cancro de intestino já tem, portanto é uma área do corpo humano que não gostamos muito de falar nela, nem a comunicação social. É uma área do intestino que muitas vezes tem que se fazer uma colonoscopia que as pessoas pensam que é um ato invasivo, doloroso e que causa alguns danos, o que é errado, até porque não dói, já há a sedação, a anestesia já está incluída no processo e é gratuita até através do Serviço Nacional de Saúde. E estando junto desta população, fez-nos ver que eles têm umas barreiras extra ainda, que é um sintoma de exclusão relativamente ao Sistema Nacional de Saúde, sentem-se mais excluídos que a outra população, uma inércia superior, há uma baixa autoestima em todos os sistemas relacionados com a saúde deles e da família. Há um descrédito e um medo grande de encontrar uma doença oncológica, que eles têm medo de ter uma doença oncológica que não tem a solução, e, portanto, dado que eles percebemos que não têm médico de família, a maior parte deles, e não vão aos centros de saúde, nós concebemos uma unidade móvel, estivemos estacionados uma semana nestes locais e fomos nós ter com eles, que é aquilo que deve acontecer, não é? Portanto, se há que eles não vão ao centro de saúde, as unidades de saúde têm a obrigação de ir ter com estas pessoas. E foi isso que fizemos e os resultados vão ser, de certa maneira, importantes para nós vermos. Uma coisa nós temos a certeza, já mudamos a mentalidade de muitas destas pessoas, fomos muito bem recebidos pelas associações locais, na Cova da Moura e nos outros locais, pela Cruz Vermelha, e portanto sentimos-nos com aquelas dúvidas que todos nós temos e aqueles medos que nos quiseram implementar de estar nestes locais, só temos a dizer que foi uma experiência extremamente agradável e que não podemos dar por mal emprego este tempo. E aumentámos a literacia em saúde destas pessoas, que é aquilo que é de mais importante. É nós sabermos o que temos que fazer e ganhar a vontade de o fazermos, que é esse o clique que muitas vezes é preciso dar na saúde e nos cuidados de saúde de todos nós. E a Mais Intestino trata exatamente disso. Esse é o tal projeto europeu que eu estava a referir. É o primeiro que se faz na Europa, foi o primeiro que se fez aqui em Lisboa também, por esse facto, e é um projeto novo e mexe com um tipo de população que está afastada dos cuidados de saúde mais que os outros. E não há nenhuma necessidade disso, todos nós somos seres humanos, e até pregar alguma discriminação social que já existe, e se nos afastarmos da saúde ela vai se agravar ainda. Está provado, faz parte dos dados científicos e dos artigos publicados, que as pessoas com mais baixo poder económico têm mais propensão a ter uma doença oncológica. Está escrito e, portanto, não somos nós que o dizemos. Portanto, as pessoas têm alguma discriminação social, se calhar ainda têm o direito de ter mais atenção que as outras e, portanto, nós, a esse projeto Mais Intestino, feito pela Global Health Project e com o apoio da Sinlab, que nós estivemos a desenvolver e que vai dar os seus resultados positivos, de certeza. E este é um tema que geralmente não é muito falado.
Exatamente, acho que mais por causa de, talvez, de vergonha. É. Que é aquilo que as pessoas também demonstram, de facto, porque o cancro da mama perceberá com certeza que é um tema parecido em termos de incidência, não tão mortal, mas parecido em termos de incidência, mas a comunicação social, se puder, passa cancro da mama todos os dias. Não lhe vou perguntar há quanto tempo não vou falar de cancro de intestino, mas se calhar, não sei se ouviu alguma vez na comunicação social. E, portanto, estas pessoas têm alguma vergonha, primeiro, de demonstrar que têm algum daqueles sintomas que nós falamos, mesmo ao médico particular, e depois têm vergonha de se exporem porque têm medo que a colonoscopia, que é um exame que têm que fazer, seja doloroso, têm medo se forem operadas, e infelizmente há casos em que já estão evoluídos e a cirurgia é perto do reto, portanto do ânus, e o reto tem que ser substituído e eles ficam ostomizados, que as fezes saem por um buraquinho no abdômen, e têm esse medo também, então fogem da solução, mas nós quando temos alguma propensão para ter alguma doença oncológica, não adianta fugirmos dela. Nós temos que enfrentar para tentarmos estabilizar e para termos a maior sobrevivência com qualidade de vida possível. Portanto, quanto mais informada a população estiver dos cuidados que necessita de ter, não é? Mais fácil é evitarmos certas situações, porque termos um diagnóstico precoce é sempre uma mais-valia. Pois, a saúde de todos os países devia-se basear nisso, na prevenção. O cancro da mama tem os resultados positivos que tem em Portugal, porque existe um rastreio há 10 anos implementado em todo Portugal para as pessoas, mulheres com mais de 45 anos, penso eu, e tem os resultados positivos. Portanto, valia só a pena copiar e executar da mesma forma como se faz na mama. Claro que este rastreio tem outras características e outras particularidades, mas é possível fazer-se e, portanto, a prevenção também passa muito por cada um de nós, Sara, porque nós falamos todos muito em prevenção, mas quando nos sentamos no nosso carro e vamos fazer uma viagem, colocamos o cinto de segurança. Quando nos sentamos à mesa, é estrada larga e, portanto, temos que ter alguma contenção também no tipo de alimentação. E está provado que, se calhar, a razão porque neste tipo de população a incidência é superior e a mortalidade também, se calhar está relacionada com o meio ambiente, com o risco hereditário e com o tipo de alimentação que eles fazem. Penso que poder-se-á chegar aí. Mas mesmo assim, todos nós sabemos que a obesidade, por exemplo, é um fator de risco. A via hereditária, 5 a 10%, também, ou seja, as pessoas que tiverem pais ou avós que tenham tido a doença não devem sequer esperar por 50 anos para fazer rastreio, devem fazê-lo antes. E todos nós devemos, não é deixar de gostar de comer, mas todos nós devemos saber e tentar intercalar aquilo que é bom e o que é menos bom. A obesidade é muito mau para qualquer doença, para o cancro de intestino, é das primeiras causas. As carnes vermelhas, o sal, o doce, o álcool, o tabaco. Se nós teimarmos em aprofundar a nossa vida nesse tipo de atividades, a falta de exercício físico, estamos a ajudar o cancro a aparecer, não é? E é mesmo assim. E, portanto, é este o circuito que a Europa Colon faz ao longo da sua vida, que é andar à volta destes temas, desde as escolas. Nós temos um programa nas escolas, se quiser eu falo nele daqui a bocado, mas a tentar ajudar a que as pessoas modifiquem a sua mentalidade perante a vida. Nós não vivemos por aquilo que comemos, não é? Devemos gostar de comer mais de umas coisas que outras, não temos que beber uma garrafa de vinho todos os dias, não é? Digo eu, nem temos que fumar 2 maços de tabaco. Se teimarmos nesse caminho, temos que estar conscientes de qual poderá ser o fim. As doenças oncológicas espera-se que aumentem 30% até 2030. Em Portugal já há 60 mil por ano, todos os anos, doentes novos. E, portanto, nós estamos a colaborar neste processo. Como somos todos inteligentes, também devemos fazer a nossa parte, que é aproximarmos dos centros de saúde e fazer os rastreios que existem e termos autonomia e condições de disciplina nós próprios para não ajudarmos a que a doença apareça. Exato. E quando nós falamos naquilo que falou do programa das escolas, é muito importante também começar-se já a ensinar. As crianças têm sido um exemplo para todos nós. Olha, na reciclagem, por exemplo, foram eles que levaram os ensinamentos para casa, não é? Porque os pais eram contra a reciclagem. Eu moro na Maia, no Norte, e já há reciclagem individual há mais de 15 anos.
E nós entendemos, e fomos visitando escolas em que as emendas das cantinas eram tudo menos saudáveis, não é? Porque era mais fácil, é mais barato e tudo, e funciona e está tudo bem. E então descobrimos e fizemos um programa em que estamos o ano inteiro em 4 ou 5 escolas EB23, portanto, os alunos de 5º e 6º ano escolar a 9 anos, e fazemos com tempos curriculares que a escola nos dá, curriculares, eles não vão lá de propósito, português, biologia e educação física. Fazemos o dia da saúde, o dia da escola, portanto, os temas normais daquele ano são todos baseados em matérias que nos dão para os nossos psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e voluntários, de levarem temas aos alunos e de uma forma lúdica, divertida, os obrigarem a perceber que a alimentação saudável deve ser uma regra, não só na escola, como também em casa. Na escola nós interferimos nas emendas, os nossos nutricionistas colaboram nas emendas e temos uma nutricionista completamente disponível para acompanhar os alunos referenciados, quer dizer que tenham excesso de peso ou que tenham falta de peso, que também há, e nós fazemos isso completamente gratuito. E já fizemos no Conservatório de Música do Porto 5 anos depois, a comparação com as turmas que tinham feito o programa e as que não tinham feito, e de facto há evoluções muito importantes. Também há pais que vão bater lá à porta do diretor 3 dias depois a perguntar porque é que o filho agora não pode comer batatas fritas todos os dias, nem tem que ter carne todos os dias. Também há. E é a oportunidade de nós fazermos crescer também os pais connosco neste processo. E depois os filhos, não quer dizer que tenham virado vegetarianos naquele dia, mas ficam com uma noção de qual é a diferença entre uma maçã e uma bola de Berlim, qual é a diferença entre um copo de água e uma Coca-Cola. E é essa escola que é preciso fazer-se também na vida das crianças, porque é aí que eles vão começar a aprender que a educação para a saúde também passa por aquilo que nós comemos todos os dias, porque, penso que a Sara saberá, grande parte ou uma parte importante dos alunos, em vez de ir à cantina, atravessa a rua e vai comprar gomas, McDonald's, passo o termo, e outro tipo de comida desta de plástico em frente. E, portanto, é também papel das escolas fazer no fim, no 6º ano, ainda convidamos os alunos a fazerem, porque no 6º ano têm que fazer um conto obrigatoriamente, faz parte do programa de português, a fazerem um texto de algumas páginas sobre aquilo que aprenderam durante aqueles 2 anos. E aparecem textos com um prémio, como é óbvio, uma bicicleta, tudo que seja ligado à educação física. E aparecem textos muito bonitos e, de certa maneira, que nos fazem perceber que não foi gasto em vão o tempo que tivemos lá na escola. Houve algum que tivesse gostado mais, que lhe tivesse chamado mais a atenção? Todos aqueles que perceberam qual é a grande diferença entre ter uma comida saudável e andar a fazer asneiras todos os dias. Aqueles que conseguiram deixar de atravessar a rua e começaram a comer na cantina, porque a cantina, a partir daquela altura, também passou a ter alimentação que tem aspecto sorridente para os alunos, porque não adianta mudarmos tudo e a comida continuar a ser da mesma forma, não é? Portanto, a partir desse momento, há alunos que se colaram e que a partir daquele momento, não é que eles tenham deixado de comer chocolates, não é que eles tenham deixado de comer bolas de Berlim, deixaram de comer todos os dias e deixaram de fazer uma alimentação degradada todos os dias. E levaram esses ensinamentos para casa. E, portanto, nós fazemos depois uma reunião com os pais no fim e é muito bonito perceber enfim, vão ser contra esta forma de estar sempre, mas têm o direito de ser também, mas muitos deles, eles próprios em casa, alteraram os seus hábitos alimentares, que é aquilo que devemos fazer, não é? O tal cinto de segurança que devemos pôr como quando conduzimos. Portanto, o papel dos pais, neste caso, não é, dos educadores em casa, é extremamente importante, não é? Porque quando nós ensinamos os nossos filhos o que é que eles devem comer, não é? Dentro das quantidades necessárias, não é? Eu, por exemplo, quando eu precisei, ou quando eu e o meu marido nós quisemos ter o nosso filho, uma das coisas que, quando fui falar com a médica, uma das coisas que ela falou comigo foi: temos que ver essa alimentação e há coisas que não podes fazer durante... Ela era muito direta e eu gostava imenso dela porque ela era assim muito certinha, muito exata naquilo que queria dizer. E ela dizia mesmo: há coisas que não podes fazer, porque senão isso vai te prejudicar mais para a frente, portanto vais fazer aquilo naquela altura. E quando nós temos este tipo de relacionamento também com o nosso médico de família, não é? Ou com a pessoa com quem nós estamos no centro de saúde, também nos ajuda a nós também pensarmos: o que é que eu vou pôr, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou ensinar aos meus filhos,
Não é? Qual é a forma que eu tenho de apresentar a refeição? Posso fazer coisas diferentes, posso até não ser muito... Às vezes nós pensamos que não temos muito tempo e hoje em dia os pais não têm muito tempo, não é? Mas quando nós pensamos que precisamos de melhorar a saúde deles ou ensinar-lhes como é que eles podem, no futuro, quando forem adultos, ter uma vida equilibrada em termos de saúde, não estamos a ajudar só na saúde, estamos a ajudar também em tudo o resto. Porque a pessoa também, os filhos também vão controlar um pouco mais aquilo que fazem e que é fundamental, porque depois eles passam uns para os outros, passam para o colega, olha, não comas isto, olha, a minha mãe diz para tu não fazeres, olha, a minha mãe diz que não se faz isto porque isto, olha, deves comer isto, não é? Por exemplo, na escola do meu filho tem um dia que há um dia na semana que é o dia do, podem levar qualquer coisa que querem para o lanche. Mas há outros dias que é o dia para levar a alimentação ou o lanche correto. E isso é importante porque eles vão se habituando, não é? Em casa eles vão dizer: mãe, isto não é um lanche saudável, eu não posso comer isto. Portanto, o que também nos vai ajudando a nós, que já estamos numa geração um bocadinho diferente, não é? E que às vezes também fazíamos aquelas coisas e atravessar a rua, não é? Para ir comer aquelas coisas assim, eu também fazia. Tínhamos assim ao outro lado da rua, em vez de irmos comer na cantina, às vezes para fugir ali um bocadinho, mas conseguimos ter uma literacia diferente e estarmos mais conscientes daquilo, da responsabilidade que nós temos com o ser humano que nós colocamos com vida. Pois, Sara, um dos eventos que nós vamos ter na Europa Colon no próximo ano, no início, é uma conferência sobre as doenças oncológicas nos jovens. Eu falei-lhe que no cancro de intestino, a partir de 50, eram esses os dados que haviam e era aí a grande incidência e daí a idade do rastreio se ter fixado nos 50 anos. Infelizmente, depois da pandemia, tem chegado à Europa Colon muitos jovens, entre os 25 e 35 anos, com a doença em estadio avançado. Foram sintomatologias que o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu acompanhar pelo encerramento dos centros de saúde, mas um facto é que no mundo inteiro as doenças oncológicas estão a chegar mais cedo às pessoas. E é mais um fator para nós termos cuidado, porque falemos de qualquer tipo de doença que quisermos, estes fatores de risco saltam para cima da mesa, não é? Falta de exercício físico, obesidade, má alimentação, carnes gordas, vinho, tabaco. Portanto, está na nossa mão. Quem quer deixa de fumar, não é? Eu não consigo deixar de fumar. Depois vão ao médico e dizem: o senhor tem um tumor no pulmão. Acabou o cigarro naquele momento, não é? Portanto, todos nós, eu sei que a Sara não fuma, mas todos nós têm essa obrigação de o fazer e conseguem fazê-lo. É uma questão de quererem mesmo, não é? Portanto, se o fazem mais tarde com danos irreparáveis, porque é que não têm iniciativa e vontade própria de ter uma saúde ótima para tratar dos filhos toda a vida? Porque os filhos sem pais não vivem da mesma forma, não é? E é nisso que as pessoas devem pensar, é qual é o meu benefício se eu alterar os meus hábitos de vida desta forma, não é? E termos muita atenção aos sintomas que nós vamos, às coisas que se vão passando connosco ao longo do dia, porque há certos sintomas que nos despertam mais a curiosidade em nós pensarmos. Por exemplo, uma das coisas que uma das nutricionistas funcionais que nós já tivemos aqui no nosso programa, ela dizia que quando nós vamos à casa de banho, nós devemos olhar e ver. Geralmente nós fazemos isso com os bebés. Nós percebemos isso. Está mais escuro, está mais claro, tenho que ter atenção, passa-se aqui qualquer coisa, falamos logo com o médico. Às vezes, quando é connosco, já estamos um bocadinho mais crescidos, passa-nos ao lado. Pois é, a tal vergonha que falámos há pouco, não é? Portanto, o intestino não é uma área rainha nem sexy do nosso corpo, mas até dizem que é o segundo cérebro que nós temos, mas é uma área fundamental na nossa vida e todo o cuidado é pouco se nós tivermos, e se não soubermos, não sabe, agora sabe e não faz, é que é mau porque é irresponsável, não é? É responsável não só por ele, mas é responsável também pelo meio que o circunda, pela família e até pelo seu centro social. E portanto, é uma obrigação que nós temos que fazer, é sabendo os cuidados que temos que ter, sabendo os sintomas que têm que ser seguidos, sabendo as áreas de risco, entrarmos no processo da saúde e eu acho que Portugal precisa, nós estamos a ouvir notícias horríveis todos os dias, não é? Sobre os médicos, as greves, me arrepia-me como é que se conseguem estar tantas unidades fechadas, arrepia-me mesmo. Não estou a dizer se os profissionais de saúde têm razão, não têm razão, se o Ministério é assim ou é assado, a mim não me interessa nem a cor dos ministérios, nem a razão que os... Agora, eu acho que na saúde só se devem encerrar hospitais e fechar urgências em casos de cataclismo, porque
este tipo de falta de cuidados só vai piorar a vida de quem sabe, não sabe, dos doentes que estão à porta. E, portanto, para eles, estando uma urgência fechada, estando um serviço fechado, é muito mau. E devia haver um cuidado maior, porque os médicos também têm que ter bem-estar, tem que estar, a sua médica tinha que estar bem disposta e sorridente quando disse à Sara que tinha que ter determinados comportamentos. Os médicos são peças fundamentais no processo da saúde de cada um de nós e, portanto, têm que estar motivados para o fazer. E é esta mudança de mentalidade que os decisores de saúde também têm que fazer, porque a saúde... Nós vimos que a pandemia, sem saúde, acabou tudo, não é? Fecharam todas as portas, não há economia, não há água, acabou tudo. E, portanto, sem saúde, o processo económico também para. E, portanto, porque é que a saúde não é a prioridade principal de qualquer governo? Não é só deste, é de qualquer governo que esteja em funções, não é? E são outras, e há outras que são. É esta mudança de mentalidade que nós temos feito algum esforço e alguma pressão nos decisores em saúde que nos ouvem e têm ouvido, depois não fazem, mas têm ouvido, pelo menos já não é mau, para que as situações se transformem. Como a Europa Cola, nós fazemos um bocado aquilo que, por um lado, até nem devíamos, mas aquilo que podemos fazer. Tudo aquilo que nós fazemos, como lhe disse há pouco, é completamente gratuito para a população. Neste momento, nós inauguramos já há 2 meses uma linha de apoio psicológico aos cuidadores informais. Temos um psicólogo residente, permanente, para atender o telefone. Sabe com certeza o que é cuidador informal. O cuidador informal é uma pessoa que se dedica 24 horas por dia a cuidar de uma pessoa com dificuldades motoras, de saúde e com um prognóstico de vida a longo ou curto ou a médio prazo. E essa pessoa deixa de existir para ela própria e dedica-se completamente a... Normalmente não tem apoio de ninguém, nem financeiro do Estado para o fazer, substituem-se, há mais de 1 milhão em Portugal, substituem-se ao Estado e depois até deixam de existir. Portanto, a autoestima baixa imenso, deixam de olhar para eles e, portanto, e quando há um luto, porque muitas vezes há, então ainda é pior porque ficam num vazio de uma dimensão não comparável. E nós temos uma linha que dá apoio psicológico gratuito. E a pessoa não tem que se mostrar porque não é um webinar, é uma linha telefónica atendida por uma senhora psicóloga que dá até para a pessoa querer falar do que lhe apetecer falar. Não tem que se registrar, não tem que dizer o nome se não quiser, é perfeitamente anónimo e tem o custo de uma chamada local. E damos muita importância a este facto. Portanto, temos isso, temos consultas de nutrição e psicologia completamente grátis. Temos uma segunda opinião clínica, ou seja, tem um diagnóstico que ficou com medo, não gostou e que sabe que a sua vida pode estar em causa e quer e deve querer uma segunda opinião clínica, e vou repetir, e deve querer uma segunda opinião clínica. Os nossos médicos da direção da Europa Colon estão disponíveis e quer presencialmente, quer através de relatórios médicos, expressam a sua opinião sobre a terapêutica que lhe foi atribuída. Fazemos as biópsias do capa-rasa ainda, sugerimos ou fazemos a ponte para algumas associações nacionais de terapias complementares como yoga, reiki e hipnose clínica, porque entendemos que estas não substituem a medicina clássica, mas podem ser componentes que, em termos físicos e espirituais e até emocionais, podem ser um bom complemento para aumentar o conforto e a qualidade das pessoas. Portanto, seguimos tudo aquilo que os pacientes nos telefonam e nos dizem que precisam, desde ajudar a resolver problemas jurídicos, na área bancária, com as entidades patronais. Portanto, a Europa Colon dedica-se exatamente a esses processos, dedica-se a fazer pressão nas decisores para que as coisas que a sociedade precisa relativamente à saúde se implementem e estamos perfeitamente disponíveis para ouvir e até atender mais pessoas do que aquelas que temos feito. Há pouco falou também que vocês também cuidam, também ajudam os familiares, portanto as pessoas que estão ao redor do paciente, porque eles também sofrem muito. Pois, um doente nunca está sozinho, não é? E muitas vezes aquilo que nós... Eu fui voluntário há 20 anos no IPO do Porto, no internamento, à noite, e as dúvidas que eu tinha esclarecias aí. Portanto, o doente muitas vezes até omite estados de espírito para não alterar o comportamento de quem está a cuidar dele. E às vezes, ao mesmo tempo, o próprio familiar disfarça comportamentos que tem
de piedade, de paixão que tem pelo paciente relativamente ao estado de saúde. Portanto, quando uma pessoa daí, aquela responsabilidade que eu falei há pouco, eu trato de mim se quiser eu vou, se não quiser não vou, ele está a pensar nele próprio, mas não está a pensar no círculo que o rodeia. E a família é um deles. E, portanto, quando uma pessoa tem uma doença oncológica e tem que ter cuidados especiais, é a alteração do seu status familiar que é que perfeitamente muda de um dia para o outro. E, portanto, a família, muitas vezes, o cônjuge deixa de ter a sua atividade profissional porque tem que o acompanhar às consultas, tem que o acompanhar nos tratamentos que muitas vezes não são fáceis, os próprios filhos mudam o seu estado psicológico e o ambiente que está em casa, e daí a Europa Collant também estender tudo aquilo que faz aos familiares. Portanto, nós, para os familiares dos pacientes, também temos todos os nossos serviços gratuitos, porque há um sofrimento muito grande e é preciso muita compaixão para estar perto de uma pessoa que tem uma doença oncológica. Estamos a falar do lado pior, que é aquelas pessoas que não têm uma cura ou não têm uma estabilização da doença, mas o lado bom é que mesmo no intestino há 65% das pessoas que sobrevivem. Depende do estadio em que a doença é encontrada, mas a média é de 65% das pessoas ficam estabilizadas. Agora, cada vez é mais importante que a doença seja descoberta o mais cedo possível. Daí a tal promoção da prevenção e do diagnóstico precoce. Acha que também o facto de, em termos, por exemplo, da alimentação, de os artigos que são os artigos menos bons, que nos prejudicam mais a nossa saúde, acha que o facto deles também estarem por vezes a um preço mais acessível faz também com que as pessoas também exagerem muito mais nessa parte? Eu tenho até porque estive ligado a uma atividade de restauração vegetariana e fiquei com a sensação que a comida, entre aspas, saudável, não é mais cara que a outra. É preciso nós sabermos escolher. E mesmo aí eu entendo que a escola, e nós fazemos isso no programa, a aprendizagem que se deve fazer dos alunos, a lerem os rótulos e a saberem distinguir o que é componente dos alimentos e a saberem comparar o tipo de preços que os próprios alimentos têm, porque há alimentos de muitas marcas e há alimentos que são muito caros. Se for não vou falar em nomes, mas se for a um grande centro comercial que tem uma secção alimentar gourmet, que conhece qual é, e se falar a ver os preços, aquilo é tudo muito mais caro do que se for a um hipermercado normal. Portanto, a aprendizagem das crianças relativamente à aquisição de bens alimentares é muito importante, e saber ler os rótulos, saber distinguir, e também até aprender a cozinhar, porque há uma atitude lúdica que nós também fazemos naquele programa de apoio escolar, que é aprender os alunos e os pais a confeccionarem, que eles pensam que não têm, como disse, não têm o tempo para fazer, demoram ao mesmo tempo de fazer a outra alimentação. É preciso uma predisposição e um objetivo a cumprir, e depois aquilo entra na rotina e é muito mais fácil. Nós antigamente as pessoas iam todas trabalhar e ia tudo comer ao restaurante em frente. Hoje, assim no Porto e na Maia acho que também, aqui não sei, mas imagino que seja, todas as pessoas estão habituadas a levar a sua lancheira para o emprego. Isso trouxe um lado bom, é que não vão comer aquelas coisas que estão se calhar com 3 dias lá na cozinha do restaurante, cheia de fritos, cheias de óleos, portanto têm mais uma oportunidade de poderem escolher aquilo que comem todos os dias. Essa dificuldade que nasceu com a pandemia é um dado bom da pandemia, que não trouxe só coisas más, trouxe também coisas boas, e portanto todos nós temos que fazer um grande esforço por nos autoeducarmos, temos ferramentas para eu sou um adepto da nossa capacidade quase incontrolável de podermos fazer aquilo que devemos fazer. E assisti a algumas sessões de hipnose clínica, assisti com pacientes, e aquilo que eu consegui perceber é que através da nossa atitude mental, mesmo pacientes que estejam em estado avançado e que tenham alguma angústia e alguma ansiedade pelo dia futuro, e que sem causa nenhuma possam prever aquilo que vai acontecer no dia futuro. Por exemplo, eu tenho uma doença oncológica, estou perfeitamente estável, estou a falar de casos concretos, mas aparece-me aqui uma coisa na mão, é uma recidiva, e vivem uma angústia e uma ansiedade até fazerem aquele exame. Eu acho que estes processos de nós podermos pessoalmente, por nós próprios, conseguirmos alterar o nosso estado emocional, espiritual se quiser, mas sobretudo emocional,
modificando a atitude que me está a chegar para uma atitude positiva e conseguir transportar-me para outro lugar por mim próprio e onde eu vou estar mais confortável e mais sereno, é uma atitude que os doentes têm que aprender a desenvolver. Até já há procedimentos deste tipo no próprio controle da dor. E, portanto, se não fizer bem, mal não faz, porque não tem nenhum produto químico associado, mas nós próprios temos que aprender todos connosco a controlar melhor o nosso corpo e, sobretudo, o nosso aspecto emocional. E, portanto, está na nossa mão. Não custa nada, é barato. Agora, adquirirmos ferramentas para controlar a nossa inteligência emocional e estarmos melhor perante a vida, perante os mesmos factos que outras pessoas não estão. A Sara conhece e há pessoas perante as mesmas situações reagem de forma completamente diferente. Está dentro de nós, podemos controlar e modificar essa atitude. E eu tenho pacientes que me têm demonstrado isso, certo? Sem nenhuma alteração terapêutica, nem nenhuma anulação. Isto não substitui nenhuma terapêutica, nem se deve ter este tipo de entendimento. Agora, esta parte emocional que todos nós temos, psicológica, de podermos alterar o nosso estado de espírito, está na nossa mão e temos também que fazer um esforço, porque só vamos ter benefícios nisso. E também quando nós... É um bocadinho um pouco, engenheiro, como nós fazemos com os nossos filhos, não é? Muitas vezes quando eles caem e se magoam, nós chamamos e dizemos, então já vai passar, olha, isto não foi nada, já vi, isto não foi nada, pronto, já passou, pomos aqui. Ou seja, resolvemos a situação, mas não dramatizamos, não ajudamos a criança a viver aquele momento e a afligir não sei quantas vezes mais. Também depende dos pais, não é? Pronto. Mas tentamos sempre também com os nossos filhos fazer um bocadinho isso, não é? Que é ver o outro lado. Ok, aconteceu isto, mas isto vai passar. Portanto, não fiques a pensar nisso, as coisas vão melhorar. Portanto, eu tenho um lema que é o dia da manhã é sempre melhor que o de hoje. Portanto, esperar sempre que o dia a seguir, não é? O próximo dia seja melhor, ajuda-nos também a nós termos outra perspectiva das coisas, não é? E a controlarmos um bocadinho, às vezes, aquilo que nós sentimos, não é? Se está muito calor é porque está muito calor e não devia estar calor. Devia estar a chover, se está a chover é porque não gostamos da chuva, porque ela prejudica, ou seja, tentarmos aceitar um pouquinho aquilo que está, não é? Mas ver sempre o lado positivo das coisas. Eu acho, eu sou um bocadinho assim, acho que isso também ajuda-nos a fazer, mas na nossa parte emocional também é extremamente importante nós controlarmos essa parte emocional para que também o nosso corpo possa reagir, não é? Porque a nossa nutricionista funcional, uma das que tivemos aqui, falava muito acerca disso, que a parte dos alimentos, muitas vezes, nós devemos nos alimentar com os alimentos que nós precisamos. Não é? Ela até deu um exemplo muito engraçado que era de uma dor de cabeça, não é? Se nós temos uma dor de cabeça, geralmente o primeiro pensamento... Agora já não faço isso. Agora já não, já aprendi. Mas o primeiro pensamento é... Vou tomar um Benuron. Ou qualquer coisa que me faça passar a dor de cabeça. E ela dizia que aquilo era como se puséssemos um tampão na dor. Ou seja, não estamos a ir ver o que é que se passa. E às vezes é só mudar ali um bocadinho a alimentação. Qualquer coisa que o nosso organismo precisa que já vai ajudar ali na dor. Portanto, percebermos também um bocadinho os sintomas e aquilo que nós temos e procurarmos uma resposta, mas sempre com um pensamento de que... eu vou conseguir superar isto. Aprendemos a gostar mais de nós próprios todos e de quem anda à nossa volta. No fundo é isso, não é? É fazermos algum esforço para mudarmos pela parte mais saudável o nosso comportamento, não é? E mesmo nas reações e no comportamento de pais, filhos, maridos, esposas, cada um gera as suas emoções como quer, não é? E se cada um deles for o mais reativo possível, aquilo, a probabilidade daquilo acabar no próximo mês, daqui a 2 anos, 3, 4 ou 5, é grande. Portanto, está na nossa mão quase tudo. Nós é que andamos muitas vezes esquecidos ou de olhos vendados e passamos ao lado daquilo que nós temos à mão e nós exploramos. E na saúde é muito isso. Esta fuga que nós fazemos da parte da prevenção e do diagnóstico precoce, que é o segredo de se resolver o problema da saúde em qualquer país e em Portugal também, o rastreio do cancro coloretal na Holanda, e na Bélgica e na Catalunha tem 70% de adesão. Nos poucos que se fizeram cá em Portugal, no Norte, porque do Norte para baixo acaba, mas não é por ser nortenho, não existe. Esperemos que vai existir qualquer dia. Não chega aos 30%, porque as pessoas não aderem, porque as pessoas não estão motivadas. Daí a nossa presença, vou-lhe repetir, virmos aqui a Lisboa e estarmos presentes no local e falarmos com eles, porque eles depois aderem, percebem, se falarmos e demonstrarmos as vantagens. Portanto, nós temos estes instrumentos na mão, de mexer na prevenção, de procurarmos os rastreios que estão para fazer, que são gratuitos, e mudar a nossa saúde. Porque às vezes há pessoas que dizem, não quero fazer e tal. E eu disse, mas a senhora não quer fazer? Não me interessa. Às vezes
não quer viver mais tempo. Elas olham para mim e dizem, este está maluco ou está-me a chantagear. Infelizmente é isso que nós temos que dizer às pessoas, porque não fazer rastreio ao cancro do intestino é entrar para a roleta russa e daqueles 4.000 daquele ano não estamos lá incluídos. E para o ano vão ser mais. E, portanto, é nesta infeliz necessidade que nós temos que mexer e que nos levarmos a introduzir, porque ninguém vai pegar ninguém pelo braço e vai obrigar a fazer rastreio que não quer, não é? Já estive em programas que a jornalista colega que me entrevistou fez esta entrevista toda e no fim disse, pronto, então e a senhora agora? Eu? Não, nós temos que morrer de qualquer coisa. E o meu marido até é médico. O medo é que é menos um elemento que nós temos nesta causa, percebe? Portanto, não é só às pessoas que lhes falta a literacia em saúde, é as pessoas que nós precisamos de mudar a mentalidade, porque temos uma obrigação social de participarmos nos programas de rastreio. Temos uma obrigação humana de não prejudicarmos quem está à nossa volta, de não pormos infelizes quem está a olhar para nós e está a prever que afinal não vamos ter tantos anos de vida como a normalidade da vida assim justificava. E está na nossa mão. Então porquê é que nós não utilizamos? Não é? Está na nossa mão. Nem gastamos dinheiro nisso, porque é tudo grátis. A endoscopia é grátis, a colonoscopia é grátis, a sedação é grátis, o rastreio é grátis. Então qual é a desculpa? É não queremos viver? Não acredito. O desleixo, o desprezo, o não querer fazer... Temos que ajudar as pessoas a modificarem-se. E é para isso que a Europa Colan também existe. E o nosso presidente do Conselho Superior é o Sr. Professor Sobrinho Simões, que é subejamente conhecido, no qual é raro a conferência que ele não dá, que não fala no diagnóstico precoce e na prevenção. Diagnóstico precoce e prevenção, é solução para quase tudo. E, portanto, é uma questão educacional, com certeza. Nós, na escola, raramente se falava em saúde e agora também. Fala-se mais, mas não o suficiente. E, portanto, este é o papel da Europa Colan nos próximos tempos e sempre na sua vida, que é tentarmos aumentar a literacia, aumentar a difusão das vantagens que a promoção para a saúde tem e é aqui que as escolas devem também e as faculdades devem ter os cursos profissionais de saúde, devem ter cadeiras superiores, devem ter cadeiras que aprofundem muito mais estes temas, porque não é só nas escolas secundárias, é nas universidades também. O déficit de conhecimento relativamente à promoção para a saúde e à educação para a saúde está. Nós, felizmente, temos participado em muitas reuniões de finalistas de medicina e de farmácia, com muito gosto, e reparamos que eles próprios dizem, olha, comunicação, que é aquilo que normalmente os profissionais fazem todos os dias, a todos os minutos, não é? Vai ao médico, está a comunicar com o médico, consigo. Pouco conteúdo pedagógico têm durante os cursos, qualquer um deles. E é aquilo que devia ser um dos pontos fundamentais, é aumentar os índices e as formas de comunicação entre o paciente, o cidadão, a família e o médico, porque quanto mais integrado ele estiver na terapêutica, mais, está provado, mais eficaz vai ser a terapêutica. E, portanto, ele sai do consultório, tem que vir convencido que a prescrição que traz de lado de uma determinada quimioterapia, radioterapia, cirurgia, lhe vai ser a solução para a sua saúde. Não pode sair de lá com dúvidas, porque se ele não acreditar, a probabilidade daquela terapêutica não ter o resultado esperado é muito grande. E, portanto, a comunicação em qualquer curso profissional não é exercida em termos pedagógicos em número de horas e conteúdos suficientes. E isso é uma coisa fundamental. E a educação para a saúde, de certa forma, não na parte científica, como é óbvio, mas na outra parte que tem a ver com a interseção das pessoas nos processos clínicos. Por exemplo, há uma coisa que se chama um ensaio clínico, quando as pessoas não têm já solução e as linhas de tratamento estão esgotadas, mais numas doenças que noutras. Felizmente, o cancro de intestino tem muitas linhas de tratamento. Pode haver um ensaio clínico recente, que é um ensaio de um produto novo, e então as pessoas podem ser convidadas se querem entrar. Apresentam-lhes um consentimento informado, tem para aí 20 páginas para a pessoa assinar. A maior parte delas assinam porque o seu doutor disse para assinar, mas devem ler o consentimento informado e devem ser criadas condições para que as pessoas percebam o que é que está. Não é que aquilo tenha armadilhas, nem vá fazer mal às pessoas. As pessoas têm que estar esclarecidas do que é que lá está para assumirem, de facto, participar no ensaio clínico e terem a expectativa do que é que aquele ensaio clínico lhes pode dar. E muitas vezes não têm, assinam porque o seu doutor disse para assinar, até porque aquilo tem que ser, muitas vezes, muito rápido. E, portanto, é todo um processo na saúde que não é uma questão de dinheiro. O nosso problema da saúde em Portugal não se resolve com dinheiro.
já estava resolvido se fosse assim. O nosso problema da saúde em Portugal resolve-se com a organização do Sistema Nacional de Saúde, a organização do Serviço Nacional de Saúde. Nós acreditamos nesta Comissão Executiva, acreditamos que ela tem capacidade para fazer um bom trabalho. Achávamos que já devia ir mais longe do que está, mas conhecemos competência às pessoas para fazerem. Agora, é preciso organizar determinados aspectos que não estão organizados e que sobram para os pacientes. Aquilo que está a acontecer neste momento com a paralisação dos hospitais e as greves é inconcebível, é desumano e não devia estar a acontecer. Exato. Quanto mais a população estiver informada, quanto mais contacto as pessoas tiverem com o seu próprio médico de família, porque muitas vezes há pessoas que vão também muito pouco ao médico, o que também muitas vezes dificulta. Eu contra mim falo que eu também vou muito poucas vezes, mas muitas vezes também vamos pouco tempo, também porque quando tentamos ou não conseguimos marcar consulta, ou há sempre muitas situações que acabam por nos desmotivar, muitas vezes, da pessoa ir marcar a sua consulta e estar a ser acompanhada com o seu médico, mas a pessoa deve se esforçar para isso, não é? Não deve olhar tanto para aquilo que se passa ao redor, embora a situação da saúde hoje em dia nos deixa assim um bocadinho mais triste e acaba por nos retrair um bocadinho mais e para não avançarmos para irmos aos hospitais e aos centros de saúde, mas devemos nos esforçar para cuidarmos de nós, não é? Porque é exatamente aquilo que o engenheiro disse há pouco e que faz todo o sentido. Muitas vezes nós só pensamos no eu, não é? Eu não quero, eu não vou fazer, eu. Mas nós não vivemos sozinhos, não é? E se quisermos desculpas para não irmos, há montanhas delas. Não é? Temos que fazermos mais fácil. Agora eu tenho que fazer aquilo, agora vou arranjar uma desculpa para não fazer. Não é? Não faltam desculpas. Que são as mesmas que nós arranjamos para fazer aquilo que não devemos, não é? E, portanto, estando conscientes. Eu acho que não há desculpa para nós não irmos pelo menos uma vez por ano ao médico, fazermos uma vigilância mínima que haja em termos de análises clínicas e de comportamentos. Se tivermos algum assunto que tivemos de resolver, temos que nos esforçar por ir ao médico. As consultas de recurso no Norte funcionam, aqui em Lisboa acho que nem por isso, nos centros de saúde, e portanto as pessoas podem ir, acho que têm acesso, têm associações de doentes. Nós, e vou falar por nós, já não falo por outras, há associações de doentes mais estruturadas que outras. Há muitas que estão estruturadas e que têm espaços disponíveis. Estou-lhe a falar nas consultas de psicologia, de nutrição, de segunda opinião clínica, que não são utilizadas a tempo inteiro. Porque, por exemplo, está a fazer um tratamento qualquer, teve uma cirurgia e agora entende que deve ou precisa de acompanhamento psicológico, e se calhar a senhora ou a família. E depois vai no seu hospital e diz, está bem, vamos marcar. E marca 8 meses depois, ou 9 meses depois, e ninguém lhe diz, olha, mas se quiser uma associação que existe, que é tal, toma lá o papel, fala com eles, pode ser que tenha acesso. Porque as associações que existem acrescentam valor ao processo da saúde em Portugal. Nós não descemos de paraquedas, os nomes estão todos escritos, são perfeitamente conhecidos, e nem que não fossem, mas são, e portanto temos disponibilidade para fazer. Os próprios sistema de saúde, a tal organização que eu falava, não estão predispostos, nem se lembram que existem associações de doentes, e não é só nós, a Liga Portuguesa contra o Cancro também tem, nós moramos em frente e portanto sabemos, há muitas que têm disponibilidade que não é utilizada, e pode ser, e libertava muitas vacas dentro dos hospitais centrais e do Serviço Nacional de Saúde, que pode ser utilizada para outras áreas. E portanto, as associações de doentes também têm que ser valorizadas e têm que ser utilizadas porque acrescentam um valor grátis e espetacular ao Sistema Nacional de Saúde sem nenhum custo. Com o objetivo, o bem-estar das pessoas, porque quem vai a uma consulta de psicologia hoje e precisa, não é a mesma coisa do que por 6 meses ou 8, que se calhar já não vai. Não é? Sim. Portanto, é este aspecto das associações de doentes que o Serviço Nacional de Saúde tem que valorizar e levar as pessoas a utilizar. Não estou a dizer que de forma anónima, desconforme, mas conhecendo e sabendo quais são as associações que têm estruturas e promovem atividades à população, que estão disponíveis, e encaminhar as pessoas para lá, porque há espaços disponíveis que não estão utilizados a tempo inteiro. A tempo inteiro. Isso tudo é muito importante. Eu sei que você que está aí desse lado está a adorar aqui o nosso programa, o tema que nós trouxemos, que estamos a trazer para si hoje. Estamos a falar acerca de algo muito sensível que é o nosso intestino e que nós podemos ter formas maravilhosas de poder resolver e também poder ajudar quem está à nossa volta. Portanto, estamos a falar da Associação Europa Colon Portugal, que faz um trabalho excepcional e que nós estamos a aprender muito. Engenheiro, quando nós pensamos nestes números,
que são assustadores, não é? Porque a expectativa que isto vai, ou por outra, isto vai aumentar, os números vão aumentar. Estamos a alguns minutos de terminar o nosso programa, mas o que é que nos pode dizer, já falámos sobre isso, mas assim um breve resumo de como é que nós podemos prevenir, ajudar a prevenir no nosso dia-a-dia este tipo de situações? O crescimento das doenças oncológicas, infelizmente, é um dado e não vamos poder fugir dele, não é? Interessa que encontremos a doença, quem tiver a infelicidade de a encontrar, em tempo dela ser estabilizada e controlada. Como lhe disse, no cancro do intestino há mais de 65% de sobreviventes que vivem muito bem e que tiveram o cancro coloretal ou cancro do intestino em tempo oportuno. É esta atitude pessoal que nós temos que nos esforçar. Para muitas pessoas não é fácil, até porque há condicionalismos de várias ordens, mas que recorram às associações de doentes. Nós temos um telefone que é fácil, é o 808 200 199, 808 200 199. Podem telefonar e podem colher ensinamentos daquilo que quiserem, mas que têm... A pessoa só tem que dar esse passo. Não pode continuar mais sentada à espera que para ela vai passar. Ela é uma ilha, todo mundo roda à sua volta e ela vai ficar incólume toda a vida. Pronto, uns terão sorte, serão os 65%, os outros vão para a roleta russa e vão ter, se calhar, ter um percurso mais difícil do que aquilo que deviam ter. Portanto, gostar da prevenção, ter uma atitude assertiva com o médico de família. Assertiva quer dizer, eu preciso fazer rastreio ao cancro do intestino, tenho mais de 50 anos, nunca fiz pesquisa de sangue oculto nas fezes, nunca fiz nenhuma colonoscopia e quero fazer. E o médico não liga e ela torna a dizer e exige que quer fazer. E o médico não liga e eles telefonam-nos, porque nós, felizmente, temos acesso aos médicos e eles, até hoje, têm sido muito positivos nas interferências que temos tido para fazer. Portanto, a Europa Colon também se pode apoiar nesse momento. Fazemos rastreios anualmente a muitas camadas da população e, portanto, não fiquemos sentados à espera que vamos cair no número da sorte, porque esta doença mata muita gente e está na nossa mão poder inverter o sentido da nossa vida, da nossa e de quem está à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos e até a nossa sociedade também. Como é que podemos entrar em contacto com a Europa Colon? Pois, o contacto é fácil, porque a net é www.europacolon.pt. Europacolon.pt é muito fácil. A linha de apoio 808 200 199, que também serve para a linha de apoio psicológico que eu lhe falei há bocado para os cuidadores informais. Sejam cuidadores informais que arranjem 5 minutos para nos ligar e que experimentem o benefício de estarem a falar com uma pessoa do outro lado da linha que tem alguma percepção do que é o acompanhamento aos doentes, o acompanhamento às pessoas acamadas e aquilo que os cuidadores informais precisam, de algum descanso e de alguma atitude nova perante a vida que têm o direito de fazer e até no preenchimento e na resolução do Estatuto de Cuidador Informal para quem puder chegar a ele, porque infelizmente o aspecto burocrático é muito complicado, mas que experimentem e que nós ajudamos a fazer isso. 808 200 199. E para também ter acesso também a esses rastreios, volta e meia vocês nas vossas redes sociais também colocam? Sempre. Diariamente nós alteramos as nossas redes sociais, alteramos o nosso site e, portanto, está lá tudo que é no Facebook, sobretudo, e no Instagram, está tudo ao dia explicado, os locais, as horas, e nas dúvidas também lá está no nosso Facebook, tudo explicado, os nossos contactos. Quem não percebeu pode ir a Europa Colon, Facebook, está lá tudo explicado. E essa ajuda é gratuita? Tudo aquilo que nós fazemos é gratuito. Não me perguntam onde é que vamos arranjar o dinheiro, não é? Porque é a técnica da mão estendida, não é? É esse o nosso financiamento. Até hoje nunca tivemos nenhum valor do Estado para nos apoiar, mas vamos continuar assim, porque estamos bem e sentimos que fazemos serviço público, gratuito para as populações que merecem tê-lo. É por isso que fazemos. Engenheiro, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. E espero que tenha gostado do nosso programa. Trouxemos coisas muito valiosas e já sabe que no próximo programa nós vamos contar consigo com novos temas, novos convidados, sempre trazendo o melhor para si. Desejamos um excelente dia e tudo bom e até à próxima.